Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos dessa aula: compreender a teoria ácido-base de Arrhenius, de Bronsted-Lowry e de Lewis, aprender as propriedades funcionais dos ácidos e das bases e praticar o conhecimento com atividades e questionamentos. E falando nos questionamentos, aqui estão as perguntas da aula. Você sabe o que são teorias? O que são teorias ácido-base? E aqui tem imagem, para representar ácidos, frutas cítricas aqui, e básicas aqui da banana que está verde. O que é teoria científica? Agora que a gente já relembrou as propriedades funcionais ali dos ácidos, falando um pouquinho ali sobre o que é ácido e base nas imagens que a gente viu, algumas características, a gente precisa falar o que é uma teoria, Será que a teoria científica e teoria popular têm o mesmo significado? Denomina-se por teoria científica algo que possa explicar como determinados fenômenos acontecem ou por que eles acontecem. É proposta por cientistas a partir de observações sobre o mundo à sua volta. No entanto, as teorias não são especulativas, ou seja, não são simples palpites. São pautadas em concepções que podem ser testadas. Para tanto, os pesquisadores utilizam diferentes métodos. Então, quando a gente fala de teoria científica, a gente está falando, quando ela é uma teoria científica séria, que veio através de um instituto de pesquisa, de cientistas realmente preocupados aí com demonstrar a verdade, ela é uma teoria que foi testada através de vários métodos, E existem diferentes métodos para diferentes tipos de pesquisas que trarão, diferentes tipos de teoria, nas mais diversas áreas, de estudos científicos, seja história, antropologia, psicologia, medicina, química, engenharia e todas as outras. E teoria científica e teoria popular são iguais? A resposta é não. Então, uma teoria científica é um conjunto de conhecimentos que tem por objetivo descrever fenômenos abrangentes na natureza, com alto grau de exatidão. E a teoria popular é utilizada no senso comum, no dia a dia, quando se diz é só uma teoria, com a conotação de mera especulação sem fundamentação científica. Então a gente tem muitas teorias populares ali, algumas até bem engraçadas ali sobre previsões do tempo, por exemplo, ou para descobrir se o sexo do bebê vai ser menino ou menina, simpatias e teorias para descobrir ainda na barriga se é menino ou é menina. Mas temos aí teorias científicas tanto para descobrir o sexo do bebezinho, quanto para a previsão do tempo. E falando de teorias ácido e base, a gente tem a primeira delas aqui, que é a teoria de Arrhenius. Então, o químico sueco Svante August Arrhenius, que está aqui na nossa imagem, realizou inúmeros experimentos sobre a condutividade elétrica de diversas substâncias em solução, concluindo que algumas substâncias formavam o mesmo tipo de cátion e outras formavam o mesmo tipo de ânion quando na presença de água. Deste modo, em 1884, surgiu o conceito para ácidos e bases segundo Arrhenius. Então, para Arrhenius, o ácido pode ser conceituado da seguinte maneira: é toda espécie química que, em presença de água, aumenta a concentração de íons hidrogênio, que é o H+, ou também chamado íon hidrônio, que é representado por H3O+, quando está em solução aquosa, ou seja, quando a substância dissolvida na água aumenta a concentração de H+, ou de hidrônio, ela é considerada um ácido de Arrhenius. E aqui a gente tem alguns exemplos, Então a solução aquosa do HCl, então HCl mais a água vai aumentar a concentração aqui, e vai se dividir em H3O+, e Cl-. Então sempre a parte positiva fica aí representada pela parte do hidrogênio, seja aqui no HNO3 ou no H2SO4. Por sua vez, o conceito de base para Arrhenius pode ser expresso da seguinte maneira: é qualquer espécie química que na presença da água aumenta a concentração dos íon hidroxilas, na solução aquosa, ou seja, quando a substância misturada na água vai ter um aumento, aí o aparecimento dos íon hidroxila, que é o OH negativo, a gente conceitua ela como base de Arrhenius. E aqui a gente tem alguns exemplos lá. NaOH, que está separando aqui Na+, OH-, CaOH2, a mesma separação, o surgimento aqui do OH-, e o AlOH3, a gente tem aqui OH- novamente. A imagem representa uma solução aquosa de hidróxido, ou bases de Arrhenius,
E o íon metálico, carga positiva, está associado aos íons, né, Na+, Ca2+, e Al+3, e podem ser outros, né? Assim como a molécula da água está implícita nas equações químicas expressas nos exemplos. Então aqui está implícito a presença da água para fazer essa dissociação que acontece com as bases. Veja que a parte negativa sempre fica com OH-, e aí a parte positiva aí fica então com os íons metálicos. Vamos fazer a atividade 1 agora? Olha só. O ácido clorídrico produzido no estômago é também conhecido por suco gástrico e é responsável pela ativação de enzimas no processo digestivo e também responsável pela azia, né, acidez estomacal. Quando sentimos os sintomas de azia, qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Qual é a primeira atitude que você toma quando você tem esses sintomas aí de azia? Você faz o uso de algum medicamento ou recorre a soluções caseiras, né, aquelas repetidas pelos nossos avós? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade 1. Então o exercício quer saber, né, sobre acidez estomacal e qual é a melhor forma, né, como que a gente deve aí combater essa acidez, como que funciona esse processo. Olha só, o suco gástrico, né, ou ácido clorídrico, o HCl, é um ácido de Arrhenius. Assim, quando sentimos os sintomas de azia, recorremos a um antiácido. E geralmente esses antiácidos são à base de bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3. Os antiácidos apresentam um caráter básico, isto é, quando reagem com o HCl, geram um composto de caráter neutro, isto é, neutralizar o excesso do suco gástrico produzido pelo organismo. Então, quando você toma um antiácido, seja ele um bicarbonato de sódio ou, né, feito de outra base, né, de outro hidróxido, o que vai acontecer no seu estômago é uma reação de neutralização, aonde a gente vai estar aí, né, neutralizando o excesso de suco gástrico. Agora vamos falar um pouquinho sobre a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, ou também chamada de teoria protônica. Então, de maneira independente, ou seja, sem se conhecerem, né, de forma separada, o dinamarquês Johannes Nicolau Bronsted e o inglês Thomas Martin Lowry propuseram no mesmo ano uma teoria ácido-base, que ficou conhecida
como teoria de Bronsted-Lowry ou teoria protônica, que diz o seguinte: para essa teoria, então, o ácido é toda espécie capaz de doar prótons e base é toda espécie capaz de receber os prótons. A teoria proposta por Bronsted-Lowry, difere da teoria apresentada por Arrhenius, pois nunca ocorre de maneira isolada, mas sim numa reação ácido-base. Aplica-se a qualquer solvente, enquanto a teoria de Arrhenius é válida somente para o meio aquoso. Então aqui a gente começa a ver algumas diferenças entre uma teoria ou outra e, de certa maneira, nenhuma aqui está invalidando a outra, Elas estão se englobando, Uma vai avançando mais conhecimento a partir da outra. Então, na teoria protônica, ela funciona sempre num processo de reação, mas ela vai além do meio aquoso. Então, na teoria de Bronsted-Lowry, ocorre a formação de pares conjugados, ácido-base, como aqui nesse exemplo, Então, a gente tem a água funcionando aqui como ácido e o NH3 como base, Então, para o ácido, a gente tem uma base conjugada, que é o OH-, e para a base, a gente vai ter, a outra base conjugada aqui, o NH+. Então, a gente tem os ácidos, e a base conjugada, e a parte básica aqui. Então, removendo o H+, e adicionando o H+, O nosso próton aqui representado pelo hidrogênio H+. Temos mais uma teoria relacionada, então, aos conceitos de ácido-base, que é a teoria de Lewis ou teoria eletrônica. Então, o físico-químico Gilbert Lewis promoveu, desenvolveu em 1923 uma teoria ácido-base bastante eficaz na identificação dessas substâncias, pois envolve a recepção e doação de pares eletrônicos, que torna ela mais abrangente do que as duas anteriores. Ácido, então, para o Lewis, é toda espécie capaz de receber um par eletrônico e base é toda espécie capaz de doar um par eletrônico. Assim, na reação entre o íon fluoreto, que é o F-, e o trio fluoreto de boro, que é o BF3, a gente tem aqui o F, o íon fluoreto, é uma base de Lewis, enquanto o BF3 é um ácido de Lewis, pela doação e recebimento dos pares de elétrons, que a gente vê aqui através da seta. Na reação aqui da amônia, que é o NH3, ela é uma base de Lewis, enquanto o íon hidrogênio, o H+, se comporta então como um ácido de Lewis, A gente vê aqui, que a gente está fazendo o recebimento inverso aí da seta da reação anterior. Vamos fazer a atividade 2 agora? Olha só. Classifique as espécies a seguir em ácidos ou bases segundo a teoria de Lewis. E aí a gente tem aqui as opções. Quero saber qual é a classificação. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, atividade 2 quer que você classifique em ácidos ou bases segundo a teoria de Lewis, as opções que temos aqui. Então, olha só, tanto a água quanto o OH mesmo são bases para Lewis. A água é uma base porque o oxigênio pertence à família 6A e tem 6 elétrons. E utiliza só 2 desses elétrons com os hidrogênios, né? Lá na sua camada de valência. Sobrando 4, ou seja, 2 pares de elétrons. A diferença entre o OH- para a água é a ausência de um hidrogênio. E por isso esses dois têm 6 elétrons livres e aí são classificados como bases. O H3O+, né, o hidrônio, não é nem ácido, não necessita receber um par de elétrons, nem base, né, também não é um doador de elétrons. Então, para Lewis, ele não tem classificação como ácido ou base. E o H+, é um ácido de Lewis, porque é capaz de receber um par de elétrons. O mais indica que o hidrogênio não possui nenhum elétron. Como seu número atômico é igual a 1, pode receber um par de elétrons. Então, quando ele está positivo aqui, né, H+, significa que ele perdeu os elétrons e pode receber elétrons, então fica como sendo ácido de Lewis. Agora vamos comparar as 3 teorias ácido-base. Olha só. Para comparar as 3 teorias propostas, a gente pode utilizar o diagrama de Venn ou diagrama de Venn-Euler, que é bastante utilizado na matemática para representar graficamente um conjunto. Então, na teoria dos conjuntos, lá na disciplina de matemática, a gente vê bastante, né, diagrama de Venn, né, um conjunto dentro do outro. Então, a partir do diagrama, pode-se descrever que a teoria de Arrhenius é restrita ao meio aquoso e a presença de hidrogênio, H+, na molécula dos ácidos e hidroxila, OH- na estrutura das bases. Então, aqui a gente tem, né, o círculo menor aqui para representar, né, o que está englobado na teoria do Arrhenius. Por sua vez, a teoria do Bronsted-Lawrence abrange a teoria do Arrhenius, então ela consegue explicar todos aqueles que o Arrhenius explicou também, e expande o conceito a substâncias que não se encontram no meio aquoso, porém se limita à transferência dos prótons representados aqui pelo H+, né, o hidrogênio que perdeu o elétron. Então aqui o Bronsted-Lawrence, né, está aqui no círculo maior, englobando, né, o círculo que representa os ácidos e bases de Arrhenius. E a teoria de Lewis contém a teoria de Arrhenius e de Bronsted-Lawrence e expande o conceito para substâncias que não estão em meio aquoso e que não realizam transferência de prótons, né, e baseado então na transferência e recebimento de pares eletrônicos, como a gente viu nos outros slides. Então, a de Lewis ali englobando as outras duas, né, é o círculo maior do nosso diagrama de Venn. Vamos para a atividade 3 agora? Olha só. A amônia, que é o NH3, é um composto muito versátil, pois seu comportamento químico possibilita seu emprego em várias reações, diversos mecanismos reacionais, como os mecanismos 1 e 2 que a gente tem aqui. De acordo com o conceito ácido-base para as 3 teorias estudadas, como a amônia pode ser identificada? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, o exercício fala da amônia, e aí ele traz duas reações onde a amônia está presente, e ele quer que você classifique, né, a amônia dentro das três teorias, o que ela seria, né, conforme cada uma das três teorias que estudamos. Então, olha só. Como podemos perceber, os mecanismos reacionais 1 e 2, a amônia, que é o NH3, não pode ser classificada por meio da teoria ácido-base de Arrhenius, pois para ser um ácido de Arrhenius é preciso que haja a presença de hidrogênio à frente da molécula. E a amônia é classificada como um hidreto, né? Então não tem o hidrogênio na frente. E também ela não pode ser uma base de Arrhenius, porque ela não apresenta OH. Então não pode ser classificada na teoria do Arrhenius, a amônia. Para a teoria de Bronsted-Lowry, a amônia é uma base, porque ela recebe os prótons, né, de Bronsted-Lowry, no mecanismo reacional 1. E no 2, ela está doando os prótons, né, nesse nosso próximo mecanismo. Por sua vez, segundo a teoria ácido-base de Lewis, a amônia comporta-se como um ácido, recebe par eletrônico na reação 1 e como uma base doa par eletrônico na reação no mecanismo 2. Quais são as propriedades funcionais de um ácido e de uma base? Então vamos lá, as propriedades funcionais dos ácidos são: apresentam sabor azedo, sofre ionização quando em meio aquoso, ou seja, há separação, né, de surgimento dos íons, conduzem corrente elétrica quando estão em solução aquosa, devido a essa ionização que acontece com eles, e alteram a cor da solução quando na presença de indicadores e tem um pH inferior a 7. Então, pH menores que 7 representam substâncias ácidas. E as propriedades funcionais das bases? Apresentam um sabor adstringente ou cáustico, que é aquela sensação de quando você come uma fruta que não está bem madura, né? Amarra a boca, essa é o sabor adstringente que ele diz aqui. Sofre dissociação iônica quando em meio aquoso, né? Também ocorre a separação dos íons. Conduz corrente elétrica em solução aquosa, né? Mas também ocorre condução quando elas estão fundidas, ou seja, no estado líquido. Alteram a cor da solução quando na presença de indicadores e tem um pH superior a 7. Então, pHs de 7 a 14, né, os números maiores, representam então as substâncias que são básicas. E aqui a gente tem uma curiosidade da química, olha só. Existe uma substância tão ácida que tem o pH negativo? Para ler a reportagem inteira, você pode acessar aqui o QR Code, mas eu trouxe para vocês um trechinho para a gente conversar. No subtítulo da reportagem fala assim, ó: até existe, mas é preciso descrevê-la como base em algo chamado função de acidez de Hammett, criada para lidar com ácidos extremamente fortes. Existe sim, né, um pH negativo. Embora a maior parte dos livros didáticos apresentem a escala de pH contida entre 1 e 14, podem existir substâncias tão básicas que atingem pH de 15 e 16 e substâncias tão ácidas que passam do zero e atingem valores negativos. Fontes de água quente próxima ao vulcão de Ebeko, no extremo leste da Rússia, contêm ácido clorídrico, HCl, e ácido sulfúrico e atingem um pH estimado em menos 1,7. Então, segundo uma escala diferente, né, do que a gente costuma utilizar, a gente pode ter sim, né, pHs negativos, ácidos superácidos, como ele diz na reportagem. Para ler tudo, acesse o QR Code. O que estudamos nessa aula? Compreendemos a teoria ácido-base de Arrhenius, de Bronsted-Lowry e de Lewis. Aprendemos as propriedades funcionais dos ácidos e das bases e praticamos o conhecimento com questionamentos e atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!